Bom, bora começar aqui a nossa primeira aula de inglês. Então, se você nesse momento você não fala inglês, você não sabe falar inglês, essa aula aqui é para você. Ela é totalmente para iniciante e eu vou mostrar para você na prática, né, como é que você utiliza um método simples, porque aprender um novo idioma é simples. Você não precisa ter nenhuma habilidade especial, né? Na verdade, existem dois caminhos para você desenvolver uma língua. O primeiro caminho é o caminho difícil e complicado, que é aquele caminho que você já conhece. Você vai estudar a língua, ou seja, você vai estudar gramática, você vai comparar português com inglês, português com chinês, né, para você entender as estruturas da frase, né? Então, esse é o método que você já conhece, que é o método tradicional. E existe o segundo caminho, que é o método simples e natural. Ou seja, você vai aprender inglês sendo exposto diretamente à conversação em inglês, a conteúdo em inglês, utilizando técnicas visuais. Ou seja, você vai aprender utilizando a sua imaginação, utilizando a associação. Da mesma forma que nós adquirimos ali o português, né? A gente associa imagem, visão com áudio, né? Com audição. Então, a combinação disso gera compreensão. Então, você entende mensagens. Você tem que entender mensagens na língua, né? Eu vou mostrar para você aqui exatamente como fazer isso na prática. Como é que você começa a conversar em inglês, mesmo se você sabe absolutamente zero, ok? Esse método aqui eu utilizo para desenvolver inglês e também a língua chinesa. Você pode utilizar para qualquer idioma. Bom, e para a gente conseguir construir, né, uma conversação em inglês já nessa primeira aula, a gente vai precisar quebrar em partes. A primeira parte a gente vai chamar de actions. Actions são tudo aquilo que nós fazemos no dia a dia, são as ações que nós executamos no nosso dia a dia. Então, por exemplo, falar, trabalhar, estudar, querer, sentar, correr, viajar, tudo isso são actions, ok? Vai entrar nessa categoria de ações, as coisas que nós fazemos no dia a dia. Nós vamos ter aqui uma outra categoria que a gente vai chamar de vocabulary, né? Que são o quê? São nome de coisas. Controle, garrafa, caderno, cadeira, eu, você, enfim, tudo isso a gente vai chamar de palavras, né? Que são nome de coisas, ok? Então vai entrar aqui na categoria vocabulário, beleza? Agora, nós temos também expressões e palavras de conexões. Expressões são ideias complexas que a gente encapsula em frases, né? Então, por exemplo, quando eu falo assim, pô, isso aqui é mamão com açúcar. Mamão com açúcar, né? É uma expressão, né? Porque eu tenho uma ideia mais complexa, encapsulada aqui nessas palavras, né? Então, eu quero dizer que algo é muito fácil, moleza, né? Então, mamão com açúcar. Então, isso seria uma expressão, ok? Por falar nisso. E palavras de conexões também, que são aquelas palavras que vai nos dar liberdade para transitar, né, de uma frase para outra, de uma ideia para outra, né? Então, quando a gente está conversando, a gente fala assim, por falar nisso. Essa é uma expressão e palavra de conexão. Com. Eu quero beber água com açúcar. Com é uma palavra de conexão, tá? Você está juntando ali duas ideias ou duas coisas, né? Beleza? Então isso entra na categoria aqui de expressões e conexões, tá bom? Bom, beleza. Então vamos começar aqui na prática. Como é que a gente vai aprender essas palavras, né? Primeiro que eu já vou minimizar aqui, a gente vai evitar português, tá? A escrita portuguesa, a gente não vai utilizar explicações gramaticais aqui. Nosso curso vai ser 100% prático, beleza? Então, nós vamos utilizar aqui técnicas visuais, ou seja, você vai utilizar a sua imaginação para você absorver a língua inglesa, para você aprender a se comunicar em inglês, ok? Então, nós vamos utilizar muitas e muitas imagens ao longo das nossas aulas. Então, vamos começar aqui com as actions. Por exemplo, I, né? Então, I vai significar a palavra eu, ok? Eu, I. Então, eu vou escolher uma imagem para que você memorize visualmente o significado, a definição da palavra I. Beleza? Então, repete comigo. I. Muito bom. I, ok? Então, você vai observar a imagem. É muito importante que você faça esse trabalho visual, ok? Então, I significa eu, ok? I. Very good. Now, you. Isso mesmo. You, ok? You. You vai representar você, beleza? Mas observe a imagem. Memorize visualmente, ok? Repete comigo. You. You.
Isso, muito bom. Agora vamos aqui para a nossa terceira palavra. To speak. To speak. Muito bem. Observe a imagem, ok? Veja o que ela está representando. Duas pessoas. To speak. To speak. Falar, ok? To speak. Beleza? Então, faça o trabalho visual. Pode fechar os olhos se você quiser e repita comigo. É muito importante que você repita. O trabalho de repetição, você vai se familiarizar com a pronúncia, ok? Você vai começar a trabalhar no seu inglês, ok? Então, se você está estudando agora na sala ou no quarto, se você tem pessoas perto e você está com vergonha de falar alto, vai para um lugar onde você não tenha vergonha, porque você precisa estar confortável, você precisa repetir em voz alta para você se familiarizar com as pronúncias, ok? Então, repete comigo. To speak. To speak. Muito bem. To speak. Falar, ok? To speak. Outra palavrinha. To work. To work. Muito bem. Então vamos lá. Ó. O rapazinho tá fazendo o que aqui será? Caixinha de ferramenta, capacetezinho de segurança. Então, trabalhar, ok? To work. Muito bem. To work, ok? Outra palavrinha. To study. To study. Ok? Então estamos aqui a menininha ó, com os livros, está na biblioteca. O que ela está fazendo? Isso mesmo, estudando, certo? Então, to study, estudar, to study. Observe a imagem, ok? To study. Agora, to want, to want. Muito bem, então tá aqui os hamburgão, certo? Os caras ali querendo abocanhar o hambúrguer. Então essa imagem vai representar querer, ok? To want, to want. Muito bem, vamos lá, repete mais uma vez. To want. Perfeito, muito, muito bom. Agora, mais uma palavra. English. English. Muito bem, English. Ok? Inglês, ok? English. Muito bom. Português. Maravilha. Então tá aqui, ó, galerinha com as bandeirinhas ali do Portugal, né? Então, português. Português, ok? Português. Muito bem. Repete mais uma vez. Português. Excellent. Very good, guys. Now, Spanish. Muito bem. Spanish. Excellent. Então, Spanish, espanhol, ok? Spanish. Alright, very good. Agora que a gente tem essa lista de vocabulários, é muito importante que a gente já vai partir direto para conversação, ok? Então a gente vai juntar esses vocabulários e nós vamos formar frases com essas palavras agora. E é muito importante agora nesse espaço que a gente vai entrar aqui. Então primeiro você precisa ouvir a pronúncia que eu vou falar, a frase que eu vou falar, e você vai observar as imagens. Em seguida, você vai repetir, ok? Então, basicamente é listen, look at the picture and repeat. Escute, observe as imagens e repita. Listen, look at the picture and repeat, ok? E possa ser que você vai esquecer algumas outras palavrinhas, mas relaxe sua mente, ok? Repita e sempre observa as imagens. Faz o trabalho visual, alright? Vamos começar. Então, listen, look at the pictures and repeat. Escute, observe as imagens e repita. I speak. Muito bom. Repete mais uma vez. I speak. Excellent. Very good. I don't speak. Very good. I don't speak. Eu não falo. I don't speak. I work. Repete comigo. I work. Excellent. Very good. I don't work. I don't work. Very good. I
study. I study. Very good, very good. Então, lembra to study, a menininha na biblioteca com livro, então to study, estudar, ok? I study. Eu estudo, alright? I study. Very good. Now, I don't study. I don't study. Excellent, very good. I want. Repete mais uma vez. I want. Perfeito, very good, perfect. Então, lembra, os hambúrgueres, a galera querendo abocanhar, isso significa o quê? Querer, right? To want, querer. Então, I want, eu quero. I want. I don't want. I don't want. Perfect. Very good. Now, repete comigo. I speak Portuguese. Perfeito. I speak Portuguese. Excellent, ok? Então, eu falo português. I speak Portuguese. I don't speak English. I don't speak English. Very good. Muito bem. É para você estar repetindo, hein? Se você não estiver repetindo, você não está levando isso aqui a sério, right? Se você quer se familiarizar com as pronúncias, você precisa repetir em voz alta, right? I don't speak English. Now, I want. I want. Very good. I want to speak English. I want to speak English. Perfect. Perfect. Very good. I want to speak Spanish. Repeat. I want to speak Spanish. Então vamos lá, você está percebendo que a gente está formando aqui tipo um quebra-cabeça com as imagens, ok? Então, eu. I want, querer. Eu quero to speak English. Eu quero falar espanhol. I'm sorry. Spanish. I want to speak Spanish. Então, eu quero falar espanhol. E vamos trabalhar sempre de forma visual e auditiva, ok? Let's move on. Let's move on. I don't study. Excellent. Very good. I don't study English. I don't study English. Perfect, perfect. Very good. I want to study English. I want to study English. Alright? Então, eu não estudo inglês. I don't study English. Now, I want to study English. Eu quero estudar inglês. I want to study English, right? Excellent. Now, I don't want to study Spanish. Alright? Repeat with me. I don't want to study Spanish. Excellent. Very good. Now, next one. I want to study English. I want to study English. Of course I want, right? I don't want to study Spanish. I want to study English, all right? I want to study English. Now, I want to speak English. I want to speak English. Repeat, all right? Very good, all right? Então, vamos lá.
I want to speak English, alright? Então, I want, eu quero falar inglês, right? Eu quero estudar inglês. I want to study English, alright? I don't want to study Spanish, right? Eu não quero estudar espanhol. Então você vê que cada imagem vai ser uma pronúncia que eu vou falar para vocês, ok? Então você vai utilizar as imagens para ir dando suporte para o seu entendimento. Isso se chama comprehensible input. Então é entrada compreensível, é informação que você vai ser capaz de compreender conforme você for associando o áudio com a visão. Cada imagem representa de forma visual o significado de cada pronúncia em inglês, alright? É assim que você vai desenvolver o seu inglês de uma forma mais natural e isso vai te proporcionar você pensar em inglês. Porque o que acontece é que no futuro, quando você ouvir to study, a ideia já é você lembrar do que significa, você entender pela definição, essa imagem vir na sua cabeça e você já lembrar exatamente o que significa to study. Você não vai precisar traduzir na sua mente, alright? É assim que a gente entende português. Se eu falar para você Fusca verde, você vai imaginar um Fusca da cor verde, certo? Então você não traduz para nenhum outro idioma. Então é isso que nós também queremos construir no inglês. Isso vai te dar confiança e isso vai te dar fluência, alright? Agora, beleza. Agora que a gente fez uma sequência de várias frases, agora a gente vai montar uma conversação, ok? Então, nesse momento, você pode ouvir e observar as imagens, ok? Eu vou acelerar um pouquinho o ritmo, mas é para você simplesmente observar e ir processando essa informação. Eu sei que, se é a primeira vez, se você é básico, você não sabe nada de inglês, eu sei que vai ser um pouquinho puxado, pode parecer que eu estou indo rápido demais, mas não se preocupe, porque você vai poder repetir esse vídeo aqui quantas vezes necessário, ok? Informação não é conhecimento. Então, esse vídeo aqui você vai precisar repetir ele várias e várias vezes para que você possa ir se familiarizando cada vez mais, alright? Então vamos lá, aqui como que vai funcionar o diálogo? É uma pergunta e uma resposta com sim ou não, ok? Então, por exemplo, essa primeira pergunta, do you work? Do you work? Certo? Você trabalha? Do you work? Então, eu vou responder com sim ou não. Yes, I work, ou no, I don't work. Beleza? Very good. So, let's get started. Listen and look at the pictures. Ouça e observe as imagens. Do you work? Yes, I work. Right? Yes, I work. Do you study? Do you study? No, I don't study. I don't study. Do you want to study? Do you want to study? Yes, I want to study English. I want to study English. All right? So, yes, I want to study English. Very good, very good. Now, do you speak Portuguese? Do you speak Portuguese? Yes, I speak Portuguese. I speak Portuguese. Right? Sim, eu falo português. Yes, I speak Portuguese. Do you speak English? Do you speak English? No, I don't speak English. I don't speak English. Do you want to speak English? Do you want to speak English? Você quer falar inglês? Do you want to speak English? I want to speak English. Alright, very good. Ok, você pegou o jeito. Parece que é muito rápido, foi muito rápido. Não se preocupe, você pode voltar e repetir essas frases novamente, ok? Então veja bem o que nós fizemos aqui agora. Vamos recapitular aqui as palavras primeiro que nós aprendemos, ok? Então nós aprendemos esse conjunto de palavras.
I, you, to speak, ok? To speak, to work, to study, to want, English, Portuguese and Spanish. Beleza? Então nós aprendemos aqui 2, 4, 8, 9 palavras. E veja bem, para você desenvolver confiança, para você desenvolver naturalidade na sua fala e você saber conversar em inglês, a gente pega essas 9 palavras e já formamos aqui, ó, mais de 25 frases, certo? Então, I want, I don't want, I speak Portuguese, I don't speak English, I want to speak English. Então, essa é a forma que você se expõe de uma forma direta à língua, certo? Isso se chama um processo de aquisição de idioma. Você não está estudando o idioma. Estudar significa você estudar a gramática, você entender a lógica por trás da língua, você decorar regras gramaticais, você está traduzindo todo momento, cada palavra, né? Então, a ideia, embora você precisa saber a definição, então, no início de cada aula, eu vou falar para você qual é a definição, porque isso precisa ser comprehensible, precisa ser compreensível, né, o input que você está colocando, mas veja que a gente vai utilizar as imagens para representar essas definições, porque ao longo do prazo, a partir do momento que você sabe a definição dessa palavra, você vai memorizar ela visualmente, para que lá no futuro você pense em inglês, você associe o som de inglês com a imagem em si, com algo visual, ok? Essa é a forma natural que nós aprendemos língua, por isso que você fala português sem traduzir para nenhum outro idioma, e é assim que eu também aprendi chinês e qualquer outra língua. Isso deve ser aplicado, right? Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Essa aqui é a parte 1. Na parte 2, que eu vou estar postando para vocês em breve, a gente vai expandir os nossos vocabulários e a gente vai aprender algumas expressões, alright? So, I'll see you next time.